E antes do intervalo, nós deixamos George Gaylord Simpson e Martin A. Moe confirmar a lei científica de biogênese. Ambos, George Gaylord Simpson e Martin Moe, são ateus e evolucionistas, e eles confirmaram que a lei de biogênese é: a vida só vem da vida. E exatamente o que a Bíblia diz. Eu gostaria agora de chamar nosso tribunal aqui para o júri considerar Francisco Regi, inicial, e depois Louis Pasteur, por terceiro Robert Hazen, para falar. Francisco Regi viveu em 1660. Estamos falando uns quantos anos atrás? 300 e poucos anos atrás. E ele demonstrou que não há geração espontânea. O que é geração espontânea? A ideia que vida que aparece de químicas não viventes. Então, pessoas, para tentar comprovar que há geração espontânea, pessoas deixaram carne fora da geladeira por 2 semanas, no verão, e logo apareceu larva. A mesma coisa acontece em cima das bananas em casa hoje em dia. Essas pessoas disseram: olhem, vida apareceu do nada. Isso seria como eu dizer: pegue trilho, embrulhe em panos e deixe no celeiro por alguns meses. E sabe o que vai ser gerado do nada? Ratos. Francisco Regi fez 2 experiências. Primeiro, ele pegou uma jarra sem cobertura, colocou carne lá dentro. Ele pegou uma outra jarra, colocou carne lá dentro e colocou uma cobertura em cima do vidro. A carne sem cobertura tinha larva em cima. Ele viu as moscas pousar na carne e ele disse que as larvas vieram das moscas. A carne com cobertura de vidro não tinha nenhuma larva. Ele foi criticado que as pessoas disseram que a experiência precisava de ar para gerar larva espontaneamente do nada. Então ele fez uma terceira experiência, repetindo as primeiras jarras, e ele acrescentou uma terceira jarra, carne por dentro, coberto por tela de gaze, para que o ar pudesse entrar. Ele tinha o mesmo resultado com as primeiras 2 jarras, mas na jarra com tela de gaze as moscas não podiam entrar. Eles somente pousaram na tela de gaze. Larvas apareceram na gaze, mas não na carne. E o ponto é: as moscas produziram as larvas, não há geração espontânea. Agora passou 200 anos e Louis Pasteur, outro cientista com tecnologia muito mais avançados, tipo microscópios, ele viveu em 1860. E ele resolveu, de vez, por experimentação, que não há geração espontânea. Se você já olhou numa caixa de leite do supermercado, você vai ver o nome de Louis Pasteur lá, de uma forma interessante. Vamos ver este marca Terra Viva, que diz: leite integral aquecido a 139 graus Celsius durante 4 segundos pelo processo Ultra High Temperature, UHT, envasado asepticamente em embalagem impermeável a germes e ao ar. O que é impressionante é que este leite se pode comprar em caixa no supermercado, ele dura por meses e meses e meses e meses. O outro caixa diz isso. Marca Tirol diz: o leite UHT integral Tirol é ultra pasteurizado pelo sistema UHT, Ultra High Temperature, que consiste num tratamento térmico a alta temperatura por poucos segundos, mantendo as qualidades essenciais do leite. Ele diz aqui, é ultra pasteurizado. Louis Pasteur inventou esta técnica para preservar a leite de estragar em poucos dias. Quando eu cheguei no Brasil em 86,
eu não devia falar dessas coisas, mas sai da minha boca de qualquer jeito. Tancredo Neves diz que Deus não pode segurá-lo fora da presidência, ele morreu. Sarney assumiu, inflação está fora de controle. Sarney congelou os preços. Em 1986, minha esposa, 5:30 da manhã, saiu de casa, fica numa fila que deu uma contorno no quarteirão para pegar 1 litro de leite só, que tinha pouco leite. E o resultado foi: a gente abriu o pacote de leite e tinha que tomar dentro de 3 dias ou ele azedava. Mas agora você pode comprar caixas de leite no supermercado e deixar guardado no armário por meses sem estragar, por causa de Louis Pasteur. Ele resolveu de vez por experimentação que não há geração espontânea. Ele queria demonstrar que micro-organismos vêm de micro-organismos previamente vivos. Na época, os cientistas podiam ver micro-organismos com o microscópio. A pedido dos vinicultores e cervejeiros da região, começou a investigar a razão pela qual azedávamos vinhos e a cerveja. De novo, utilizando o microscópio, conseguiu identificar a bactéria responsável pelo processo. Propôs eliminar o problema aquecendo a bebida lentamente até alcançar 48 graus Celsius, matando deste modo as bactérias e encerrando o líquido posteriormente em cubos hermeticamente selados para evitar uma nova contaminação. Este processo originou a atual técnica de pasteurização dos alimentos. Demonstrou desta forma que todo o processo de fermentação e decomposição orgânica ocorre devido à ação de organismos vivos já presentes. Quando ele pasteurizou ou ferveu o líquido, não fermentava mais. Mas se deixou o líquido exposto ao ar e micro-organismos tiveram acesso ao líquido, fermentação começou de novo. Obrigado, Louis Pasteur. O Senhor nos ajudou muito. Essa lei científica de biogênese, que diz vida só vem de vida, está correta. Eu coloquei na apostila aqui: geração espontânea, o surgimento de vida a partir de matérias não viventes, nunca foi observada. Toda observação tem provado que a vida vem somente da vida. Isso tem sido observado consistentemente e é chamado da lei de biogênese. Bio significando vida, gênese, o começo de vida. A vida só vem de vida. A teoria ateísta da evolução conflita com esta lei científica quando afirma que a vida veio da matéria não vivente através de um processo natural. Obviamente, Francisco Regi, 300 anos atrás, e Louis Pasteur, mais de 100 anos atrás, desprovou isso, mas ainda está nas apostilas da faculdade hoje em dia, tentando provar de onde veio a vida. Agora, todos os evolucionistas concordam, baseado em observação científica, que vida somente se origina da vida. Muitos evolucionistas explicam suas teorias de como a vida se evoluiu em outras espécies a partir de formas de vida mais simples, depois que a vida já existia. Eles não têm explicações para como a vida começou. O fato é para substâncias não viventes se transformarem em plantas vivas, algo miraculoso teria que acontecer. Porque as moléculas do DNA são diferentes. Você precisa ter uma grande fé para acreditar na evolução, especialmente porque ela contradiz as leis científicas. Agora, eu quero chamar por último Robert Hazen. Eu quero que ele fale para vocês sobre o que ele tem descoberto sobre a origem da vida. Professor Robert Hazen, antes eu quero que vocês escutem
as credenciais dele. Ele tem bacharel e mestrado em geologia de MIT. Esta é a escola mais elite e inteligente do planeta Terra. Ele tem um doutorado em ciência da Terra na Universidade do Harvard, outra faculdade do elite. Cientista de pesquisa na instituição de Carnegie, do Laboratório de Geofísica de Washington, autor de 250 artigos publicados e 19 livros publicados. Recebeu o Fellowship, a comunhão na Associação Americana para o Progresso da Ciência. É a honra mais alta para um cientista na América. Ele é o presidente da Sociedade da Mineralogia da América. Ele é membro da Sociedade Internacional do Estudo da Origem da Vida. Somente 500 pessoas no mundo, de países diferentes, são membros desta Associação de Origem da Vida. Ele disse, num seminário sobre a origem da vida, eu quero deixar que ele fala. Ele diz isso. Este curso é incomum, porque neste momento, em tempo, há muito que nós não sabemos sobre vida na Terra. A origem da vida é um assunto de complexidade imensa. E eu tenho que falar agora que nós não sabemos como a vida começou. É como se nós estivéssemos tentando ajuntar uma grande quebra-cabeça. Nós temos algumas peças montadas aqui e lá, mas a maioria das peças da quebra-cabeça estão faltando. Como eu posso falar para vocês sobre a origem da vida quando nós somos lamentavelmente ignorantes desta história? Eu gosto de ele ser honesto, que ele não sabe. As apostilas da escola dizem que a origem da vida foi provada como fato pela evolução, mas Robert Hazen, um dos maiores cientistas entre os ateus, diz que nós somos ignorantes dessa história. Mas cada escola elementar, fundamental, ensino médio e curso na faculdade ensina a evolução como se fosse um fato. Robert Hazen continua. Escuta o que ele tem para falar. Este curso focaliza exclusivamente na abordagem científica para esta pergunta da origem da vida. Nesta série de discursos, eu faço uma hipótese ou suposição. Ele não está fazendo a afirmação. Suposição, e ele continua, que a vida emergiu de matérias básicas da natureza e por uma sequência de eventos que não são completamente consistentes com as leis naturais de química e física. Ou em outras palavras, ele não sabe. Ele não sabe. Eles não conseguem fazer um corpo humano morto viver, mesmo que tem todos os elementos básicos. Tem tudo, coração, rins, pulmões, sangue, tem tudo, mas eles não conseguem fazer um corpo viver. Robert Hazen continua. Mesmo com esta abordagem científica, há a possibilidade que nunca vamos saber. O fato é que nunca podemos saber. É possível que a vida emergisse por uma sequência infinitamente improvável de reações químicas difíceis. Se a vida é o resultado de uma sucessão infinitamente improvável de passos químicas, então qualquer tentativa científica de entender a origem da vida é condenada a falhar. Uma sucessão não podia ser duplicada num programa de experimentação num laboratório. Se a origem da vida foi um acidente infinitamente improvável, então não há nada que você ou eu ou qualquer outro pode fazer para descobrir como aconteceu. Eu lhes devo falar que isso é um pensamento desanimador para alguém como eu, que dedicou uma década para entender a origem da vida. Ele está desanimado, né? Depois de passar 10 anos, ele não tem nada. Ele continua.
Não imagino que não seja surpreendente que praticamente todos os pesquisadores da origem da vida tenham adotado a visão filosófica que a vida é, de fato, um cósmico imperativo. Nós confiamos que em tempo vamos saber o que aconteceu. Sabe, este pensamento o desanimou tanto que ele decidiu que a origem da vida aconteceu assim, mesmo que não tenha evidência nenhuma. Eles falam no princípio, matéria física. Tem que ter muita fé nisso. A Bíblia explica como aconteceu em Gênesis 1, no princípio Deus. Esta afirmação não contradiz nenhuma lei de ciência. Esta afirmação concorda com a lei de biogênese, de acordo com as suas espécies. E isso é diferente de evolução, que diz uma classe ou espécie transformou-se em outra espécie. Isso contradiz todas as leis de ciência. Eu quero demonstrar pela Bíblia que a Bíblia concorda com as leis de ciência, concorda com a criação. A lei de biogênese não conflita com as informações bíblicas sobre a criação. Ela concorda, mesmo que nós não compreendamos como Deus criou a vida, a história da criação concorda com a ciência. Vida se origina de vida. Um Deus vivo produziu a vida na terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7 afirma: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Vida produz vida. Em Jó 12, versículo 10, afirma: em sua mão, na mão de Deus, está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Está falando sobre Deus no contexto. Se você tirar da vida o que vem de Deus, o que você tem é um corpo morto, só matéria física. O corpo pode ter todos os elementos materiais, mas não vai viver sem o que Deus coloca lá dentro, que é a vida. Desde que a ciência, a observação dos processos naturais atuais não pode nos dizer nada sobre a criação, a única maneira para sabermos como tudo começou é informar-se. Deus explicou como tudo começou em Gênesis capítulos 1 e 2. O homem, mesmo com toda a sua tecnologia, é incapaz de trazer um corpo morto de volta à vida. A vida é algo que somente Deus pode produzir. O ponto principal é que a ciência, a lei de biogênese, contradiz a evolução e concorda com a criação. Agora nós vamos falar sobre uma outra lei de ciência. Deixe-me falar mais 2 ou 3 coisas sobre a lei científica de biogênese. Leia aqui na tela. Infelizmente, muitos biólogos modernos, mesmo vendo com satisfação científica que geração espontânea não é a verdade, não estão dispostos a aceitar a crença alternativa de criação especial. Só tem 2 alternativas. Eles estão vendo que eles não têm evidência, mas eles não querem a outra alternativa, que leva um criador sobrenatural. Ateus preferem colocar sua confiança numa teoria que foi desprovada muito tempo atrás. Esta lei científica de biogênese foi isso que Anthony Flew, que durante 5 décadas, que era um pensador principal dos ateus, foi forçado no final a concluir. Escuta Anthony Flew, ex-ateu. Ele diz a única explicação satisfatória para a origem da vida, com propósito, e que se reproduz, como é visto na Terra, é uma mente infinitamente inteligente. Uau, ele se converteu, né? Agora vamos para uma segunda lei de científica que discorda com a evolução, mas concorda com a criação. É a lei científica de reprodução celular. Como é esta lei? A lei é essa: as espécies somente produzem as mesmas espécies.
Isso discorda com a evolução. Uma espécie produzindo a descendência de outra espécie nunca foi observado cientificamente. Toda observação mostra que espécies produzem somente a mesma espécie. Essa observação tem sido tão consistente que é chamada da lei de reprodução celular. A teoria ateísta de evolução contradiz esta lei científica quando afirma que uma espécie pode evoluir em outra espécie. Normalmente eu carrego comigo um zip cheio de sementes diferentes. E a razão que tem sementes diferentes, quando nós plantamos uma horta vários anos atrás, algumas sementes sobraram e caíram no chão e eu não sabia qual semente é qual, então eu joguei todas elas num pacote e eu não sei qual semente é qual. Mas se você tira uma semente e planta na terra, ele vai produzir exatamente o que é. Se você tem uma semente de trigo, ele vai só produzir trigo, nunca vai produzir milho. Na lei de reprodução celular, como funciona a lei? Células de cada espécie possuem um número característico de cromossomos. Células humanas possuem 46 cromossomos. Plantas de algodão, 52. Perus, 82. E alguns samambaias têm 1000 cromossomos. Alan e Ree e Veridiana e Henrique e Jennifer, o advogado aqui que entrou. Nós só temos 46 cromossomos. Todos nós temos o mesmo número de cromossomos, macho ou fêmea, porque nós somos humanos. Durante a divisão normal das células, as duas células irmãs devem receber o mesmo número de cromossomos. Desde que as duas células irmãs devem possuir o mesmo número de cromossomos, a fim de se reproduzirem, a reprodução não pode ocorrer se um dos pais tem um número diferente de cromossomos. Por exemplo, vamos falar de chimpanzés. Chimpanzés possuem 48 cromossomos no seu DNA. Humanos têm 46 cromossomos. Um chimpanzé de 48 cromossomos não pode produzir um descendente fértil de 46 cromossomos, porque isso violaria a lei científica de reprodução celular. É uma lei natural, como a lei de gravidade é inquebrantável. Chimpanzés não podem procriar com humanos e produzir qualquer descendência. Muito menos poderia 2 chimpanzés ou qualquer outra descendência. Ou qualquer outro chimpanzé e outro animal do mesmo gênero, gorila, orangotanga, dar origem a um ser humano. Cientistas inteligentes são incapazes de fazer um chimpanzé dar origem a uma espécie superior, muito menos ao homem. Desde que o surgimento de uma espécie superior a partir de um chimpanzé nunca foi observada e contradiz a lei científica de reprodução celular, então a teoria de evolução não é baseada em ciência. A teoria de evolução é uma história de Branca de Neve. Este é o que é. Zenata me contou uma piada alguns anos atrás e eu vou contar para vocês porque eu gosto muito da piada. Um pai disse ao seu filho: "Você evoluiu de macacos." A mãe disse ao filho: "Não, você foi criado por Deus." E por anos eles falaram a mesma coisa para o filho. Finalmente o menino sentou com os dois e disse: "Qual história está certo?" A mãe disse: "O pai está falando dos seus antepassados e eu estou falando dos meus antepassados." Sabe, quando você olha sobre cromossomos, você sabe quantos cromossomos um chimpanzé tem? Um gorila, uma orangotango, todos eles têm 48. Você sabe quanto Arnold Schwarzenegger tem? Quanto a bailarina, o ballet tem? 46. Todos nós humanos temos o mesmo número. Que tal um gato? Você tem aquele gatinho em casa bem pequenininho? E lá na África tem aquele leão, uma puma, um tigre. Todos os gatos têm 38 cromossomos. Todos eles têm. Cachorros. Não sei qual cachorro Deus criou lá no começo, mas hoje nós temos lobo, pastor alemão, Akita, Doberman, poodle,
que eu não conto como cachorro, mas Rottweiler, todos eles têm exatamente o mesmo número de cromossomos, 78. Ou por que nós temos toda essa diversidade entre gatos, toda essa diversidade entre cachorros, toda essa diversidade entre humanos? Pele diferente, cor de ouro diferente. Humanos é humanos, 46. Lobos, pastor de mão aqui, Doberman, todos 78. Gato, leão, tigre, 38. Gorila, chimpanzé, orangotango, todos eles têm 48. Mas por que tem essa variedade entre nós? Se chama mutações. Houve mutações. Mutações acontecem com exposição ao sol, comer alguma coisa poluída. Tem diversos... Do ambiente onde você mora vai causar uma mudança de cor de pele, olhos, N coisas vai acontecer. De repente meu corpo começou a rejeitar glúten no ano passado. Mutação. Algo está errado com o trigo que estamos comprando, porque meu corpo não reconhece mais. É uma rejeição, uma mutação. Ainda sou humano, mas algo mudou dentro de mim. Mutações são a explicação. Mas mutação nunca produz algo superior, só inferior. Eu quero deixar bem claro que a lei científica de reprodução celular concorda com a afirmação de criação. A lei de reprodução celular não conflita com as informações bíblicas sobre criação, ela concorda. Mesmo que nós não compreendamos como Deus criou todas as espécies, nós não observamos cientificamente a criação, a história da criação concorda com a ciência. Espécies que produzem as mesmas espécies. Deus criou uma grande variedade de espécies e cada espécie reproduz a mesma espécie. Desde a criação, nenhuma nova espécie foi desenvolvida. Deixa a Bíblia falar. Gênesis capítulo 1 afirma: então Deus disse: cobre-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Riel, quantas vezes nós pegamos melancia e mamão e tudo e jogou num lugar na terra para fertilizar e cresceu uma árvore de mamão ou produziu melancia. Você joga a semente no chão, vai produzir o que foi plantado. Gênesis capítulo 1 afirma: assim Deus criou os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. A lei de reprodução celular está em Gênesis capítulo 1, antes que os cientistas bolaram a lei. Gênesis capítulo 1, 27, diz: criou Deus o homem à sua imagem. Nós temos pensamentos, nós dominamos. Nós temos moralidade, nós somos como Deus. E cada vez que nós temos um nenê, como nasce um nenê hoje na família de Antônio Veridiana, imagem de Deus. Vai ter pensamentos, moralidade e assim por diante. Através da observação científica, a fixação das espécies tem sido comprovada. Sim, há pequenas mudanças com limites estabelecidos nas espécies. Por exemplo, as crianças nunca se parecem exatamente como seus pais. Mas elas não mudam de espécie. Mudou de cor de olhos, talvez a pele um pouquinho mais escura, um pouquinho mais branco, de acordo com a criança. O homem foi criado e tem havido cruzamentos e mutações para produzir povos diferentes. Mas a espécie continua a mesma, todos nós com 46 cromossomos. A ciência tem provado que a exposição ao sol tem produzido diferentes povos na Terra. O ponto é que a ciência, a lei de reprodução celular, contradiz a evolução e concorda com a criação. E se você quer estudar as leis de hereditariedade de Gregory Mendel, você poderia ver este mesmo ponto comprovado vez após vez. Ele era um cientista na Áustria. Ele experimentou com ervilhas e descobriu que os atributos são passados de geração em geração idêntico. Nunca muda, não muda de espécie. Veja aqui na tela, a lei científica de biogênese, a vida vem de vida.
concorda com a Bíblia, discorda com a teoria da evolução. A lei científica de reprodução celular, que as espécies somente produzem as mesmas espécies, concorda com a Bíblia, discorda com a teoria de evolução. Agora, nós vamos ver mais duas leis de ciência. A primeira lei científica de termodinâmica e a segunda lei científica de termodinâmica. Essas leis da ciência apoiam criação ou evolução. Nós já analisamos essas leis numa aula anterior, mas vamos defini-las novamente e aplicar aqui neste assunto de criação versus evolução. A primeira lei de termodinâmica diz isso: nenhuma nova energia está sendo criada ou destruída. Como foi esta lei descoberta? Antonino Lavoisier, em 1743, faleceu em 1794, um francês, pai da química moderna, disse: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O princípio é a conservação da matéria física. Termodinâmica. Termo é calor, dinâmica é a ação do calor em alguma matéria física. Por exemplo, se você aplicar calor em gelo, ele vai virar água. Se aplica mais calor na água, ele vai virar vapor. Mas ainda continua sendo a mesma energia. Se você aplica calor, fogo em lenha, ele vai transformar-se em cinzas. Nada foi perdido. Nada foi perdido. Você pode pesar a madeira antes de queimar, depois pode pesar as cinzas no final, e o peso é igual, nada foi perdido. Um peão é um bom exemplo dessas leis de termodinâmica, no sentido da segunda lei de termodinâmica. Bicicleta também, eu vou falar sobre a segunda lei daqui a pouco. A lei fala que tudo está deteriorando. Massa, matéria física está conservada, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas quando você aplica calor em alguma coisa, ele começa a deteriorar e ser menos útil. Tipo um peão. Você vai girar um peão na mesa, tocando na superfície, vai criar um calor, e por causa disso o peão eventualmente vai parar. Uma bicicleta nova, deixada no quintal, no sol, na chuva, não vai melhorar, ele vai deteriorar e vai enferrujar. Essa é a segunda lei de termodinâmica. Na apostila, a criação de nova energia nunca foi observada no mundo. Toda energia que existe é constante e pode passar por diversos tipos de transformações para produzir energia elétrica, luz, som, calor e assim por diante. Esta observação tem sido tão consistente que é chamado da primeira lei de termodinâmica. É uma das chaves que nos ajuda a entender como o mundo ao nosso redor funciona. A teoria ateísta da evolução conflita com esta lei científica, porque a teoria ensina que todas as coisas têm sido desenvolvidas de inícios primordiais por meio de processos atuais e que criação é contínua e ainda está acontecendo. Nunca foi observada na ciência. A evolução afirma que processos atuais são os mesmos daquelas pelo qual o universo surgiu e ainda está surgindo. Se houvesse energia sendo constantemente introduzida em nosso sistema de vida, nós veríamos coisas se desenvolverem e se tornarem mais organizadas. Você podia colocar uma bicicleta velha, enferrujada no quintal e observar ela vir uma bicicleta nova. É isso que eles estão falando. Mas a ciência tem mostrado que nenhuma nova energia está sendo introduzida em nosso universo. A ciência não tem observado um aumento de organização no universo. Se a evolução realmente ocorreu, deve existir alguns possíveis meios biológicos pelos quais isto poderia ser provado. Evolucionistas dizem que os organismos
se adaptam ao seu ambiente e que os descendentes herdam as características adquiridas por seus antecessores. Eles também dizem que os organismos desenvolveram novos órgãos quando surgiu a necessidade. Eu acho que eu preciso de uma barbatana hoje. Eu acho que eu quero cabelo de volta. É fantasia. Parece interessante, mas isso contradiz a ciência. Experimentos científicos mostram que mudanças adquiridas durante a vida não são transmitidas aos descendentes. Se assim fosse, você poderia ter músculos fortes pelo trabalho pesado que seu pai executasse, embora você não tenha trabalhado, e seus filhos poderiam tocar piano automaticamente se você tivesse aprendido a tocar. O Antônio é um homem de concreto. Ele carrega muito peso, ele é forte. Acabou de nascer o neto. Será que nasceu tão forte como ele? Não, ele não pode passar isso para frente. Sabe, eu vi um desenho animado que chamou a minha atenção, no qual um homem com uma cabeça grande de faculdade dizia: o coelho é um exemplo clássico de evolução. Eles têm sido caçados, capturados e devorados por cachorros e raposas. Eles desenvolveram pernas longas, assim que eles podiam correr mais rápido e fugir. Uma criança, em seu triciclo, falando com o homem da faculdade, perguntou: professor, por que os cachorros e raposas não desenvolveram longas pernas também? E assim poderia correr mais rápido e apanhar os coelhos em sua fuga. Crianças são tão inteligentes. Boas perguntas. Portanto, mais uma vez foi demonstrado que a evolução contradiz a ciência. Eu falei um pouquinho algum lugar em todas as palestras, talvez seja repetida, mas eu queria falar do noticiário de 2005 da China e de Uganda. Elefantes hoje em dia estão nascendo sem o marfim, sem os dentes de elefante. Por quê? Well, antes de eu responder a verdade, promotor público de outro lado do tribunal, explica pra gente o que os ateus estão falando nas revistas, Veja, super interessante e assim por diante. Aí eles estão falando isso. Elefantes nascendo sem marfim estão evoluindo para escapar dos caçadores ilegais, para sobreviver. Eles escreveram: elefante viu o caçador matar o pai. Então pensou: eu não vou deixar meus marfins crescer para sobreviver. É isso que eles estão falando. Agora a ciência. Sabe o que a ciência fala sobre a falta de marfins nos elefantes hoje na África? Mutação genética pelo ambiente, comida, água poluída, seja o que for, um veneno, algo tóxico colocado na água. Algo mudou dentro de um elefante. O código genético foi modificado e foi passado para a descendência. Esse tipo de... Não é ninguém caçando e não está existindo uma evolução. O que está acontecendo? Uma mutação. Pense sobre isso. Se todos os elefantes com marfim estão sendo mortos pelos caçadores, somente elefantes sem marfim estão sobrevivendo em grandes multidões porque ninguém quer deles, por causa da mutação genética. E eles estão sobrevivendo. A grande pergunta é: será que os elefantes são melhores hoje sem os marfins? Qual é o propósito do marfim de um elefante? Cavar para comer, lutar com outro macho para que ele possa sobreviver. Aí eu estava lá na casa da minha irmãzinha alguns meses atrás, e ela tem um novo netinho, o primeiro neto dela. Minha irmã menor parece mais velha do que eu, porque ela tem neto e eu não ainda.
Mas, e nós estamos lá e a netinho diz, eu quero assistir Bambi. Eu não tenho assistido Bambi em muitos anos, desde que meus filhos eram pequenos. Mas nós estamos assistindo Bambi e eu gostei de ver os nenês, aquela gambá cheiroso, com a lista branca, e o coelho lá que fica lá, batendo no chão com o seu pé, e o Bambi, uma corça, um cervo, bebezinho. Eles fizeram uma amizade entre os três. Passou o inverno, agora é a primavera, e os três colegas jovens estão falando com a coruja lá da cidade, da floresta. E a coruja chega e diz, está acontecendo por toda parte, tenha cuidado, vai acontecer com vocês. E os três jovens estão assustados, o que vai acontecer conosco? E eu não sei qual é a palavra em português, mas a coruja falou para esses três, vocês vão ficar descombobulados, vocês vão ficar Twitter-pated, alguma coisa vai acontecer dentro e você vai ficar mortificado. E eles falaram, não, isso não vai acontecer conosco, de jeito nenhum. Então os três colegas vão embora pela floresta, e daqui a pouco uma gambazinha moça, muito cheirosa, ela, batendo os olhos para o rapaz, pegou a atenção e ele foi ding, e ele foi seguindo ela e abandonou seus colegas e os amigos. Disse, o que aconteceu com ele? Não vai acontecer comigo. Então daqui a pouco o coelho está indo e uma outra coelha cor-de-rosa com olhos grandes e lábios lá, e ela está meio rebolando, e ele pegou a atenção dele e ele foi preso. E ele foi seguindo. O Bambi diz, isso nunca vai acontecer comigo. Ele está lá jovem, ele tem os chifres deles, e ele está andando na floresta, e daqui a pouco uma fêmea, uma corça fêmea, bonita, pega a atenção dele, e ele tenta desviar a atenção, mas ele é atraído a moça, e eles começam a passear junto. Daqui a pouco um outro cervo, com os chifres dele, ele sai da floresta, ele é arrogante, mau, e ele quer a moça. E sabe qual é o propósito de chifres? É o poder do macho. Então ele vai lá, e Bambi e eles lutam. No final, Bambi ganha a moça aí, e leva ela para casa, vai ser a senhora Bambi. Eles vão ter um filhote, e o ciclo da vida no filme de Bambi continua. Mas este é o ponto dos elefantes. Eles são inferiores. Mutação sempre cria algo inferior no superior. Sim, obviamente acontecem mutações, mas elefantes são elefantes, são elefantes. Quando Charles Darwin foi naquelas ilhas, naquele navio do Beagle dele, ele chegou lá e ele viu um pássaro, finch, não esquece como eles são chamados em português, mas o nome deste pássaro, um finch, e ele observou que tinham diversos finches, e alguns deles têm bicos um pouquinho diferentes, um pouquinho modificados, e ele falou, olha, houve evolução. Sabe o que ele comprovou? Microevolução. Não macroevolução. Micro significa uma espécie modificada um pouquinho. Mas pássaro é pássaro é pássaro. Ele não comprovou nada de macroevolução. Macroevolução é uma teoria que ele mesmo diz que ele nunca comprovou, como nós vamos ver no final desta aula. Mas a segunda lei de termodinâmica concorda com a criação. A primeira lei de termodinâmica não conflita com as informações bíblicas sobre a criação, ela concorda. Mesmo que nós não compreendemos como Deus criou a energia no mundo, a história da criação concorda com a ciência. A energia inicial foi criada e não tem sido aumentada nem destruída desde a criação. A água que Adão e Eva tomou na época é a mesma água que estamos tomando hoje. A primeira lei da termodinâmica nos diz que houve um começo especial algum tempo no passado, e desde aquele começo nada novo tenha sido criado. Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 2, 1 e 2 afirma, assim como foram concluídas os céus e a terra e tudo que neles há, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara. A Bíblia afirma claramente que houve um começo, já foi provado pela ciência, um começo da vida, e que Deus completou o seu trabalho. Isso já foi provado porque nada se cria, nada se perde.
tudo se transforma. Toda a energia que Deus colocou na criação foi providenciada na criação. Isto está em perfeita concordância com a lei científica. O ponto é que a ciência, a primeira lei de termodinâmica, contradiz a evolução e concorda com a criação. Também a teoria de evolução teística também discorda com o que aconteceu em Gênesis. Agora, a segunda lei científica de termodinâmica diz que tudo está deteriorando. Isso discorda com a evolução, a teoria de evolução orgânica e inorgânica, pela qual as coisas tendem a se tornarem progressivamente mais organizadas e mais complexas, jamais foi observado cientificamente. Toda observação e experimentação científica mostram que quando a energia está sendo transformada em outras formas, pelo menos uma parte dela transforma em energia aquecida, a qual não pode ser convertida de volta em outras formas úteis. Nada da energia é destruída, mas uma parte dela se deteriora e se torna de menor utilidade e é menos disponível para serviços do que era no início do processo. O resultado é a diminuição da ordem e da organização em um sistema fechado como o nosso universo. O ponto é que o universo está se desgastando e se deteriorando. Esta observação tem sido tão consistente que é chamada da segunda lei de termodinâmica. Uma mola se desenrola, os gases dispersam, a sua escrivaninha se torna desorganizada. Nova injeção de energia é necessário para o retorno do estado de organização, isto é, dando nova corda, coletando gases e reorganizando sua mesa. Não há mecanismos da física que poderiam organizar a vida inicial das células. A teoria ateísta de evolução conflita com esta lei científica porque afirma que as coisas estão se tornando mais complexas. A matéria não vivente torna-se um ser vivente. Partículas elementares se tornam átomos, e átomos se tornam moléculas que formam simples de vida, se desenvolvem em animais complexos, bestas se evoluem em homens. Mutações têm sido oferecidas por evolucionistas como um exemplo de vida melhorando em organizações biológicas. Experimentos de laboratórios mostram que a radiação pode causar mutações na estrutura molecular do DNA. 95% das mutações são fatais ou machucam seriamente a criatura para que se torne inferior, não superior. Mutações talvez causem uma variação da mesma espécie, mas em nenhum caso as mutações foram observadas a produzir novas espécies. Cientistas hoje aprenderam como reparar, consertar genes defeituosos, mas têm sido incapazes de modificar o DNA e criar uma espécie superior. Os cientistas têm desenvolvido melhores qualidades de plantas e melhoria de animais mediante cruzamento, mas não têm sido capazes de reproduzir uma nova espécie de animal ou planta. O resultado de uma seleção artificial e cruzamentos demonstram rapidamente o limite onde melhorias significativas não são mais possíveis. Por exemplo, uma galinha pode ser melhorada e ser capaz de botar mais ovos, mas há um limite. Vacas podem, através de cruzamentos, virem a produzir mais leite, mas também atingem a um limite. Beterrabas podem ter seu açúcar aumentado, mas eventualmente alcancem um limite onde mudanças não mais podem ser obtidas de acordo com experimentações científicas. Os animais e plantas que têm sido domesticamente criados também têm sofrido uma redução da capacidade para a vida
sobre condições naturais. Eles não podem sobreviver na natureza como seus semelhantes inferiores. Todo o experimentado científico tem provado que a evolução contradiz a segunda lei de termodinâmica. Ontem eu falei para um grupo de pessoas, estou tentando lembrar se foi vocês, para esta gravação de hoje, mas seres humanos, houve mutação. Meu amigo em Curitiba se chama Mauro. Ele é escuro como a noite na pele. Eu sou branco como a neve. E nós somos amigos do peito. E nós dois temos 46 cromossomos. Somos humanos. Nós somos descendentes de Adão e Eva e de Noé, depois da arca. Mas houve uma mutação em algum lugar. Que cor era a pele de Adão e Eva? Eu não sei. Eles eram pretos ou eles eram brancos? Eu não sei. Eu tinha tendência a acreditar que eles eram pretos. Porque quando o Mauro e eu vamos na praia junto, ele fica no sol o dia todo, com aquela pele escura, e eu fico lá meia hora, eu estou frito como uma batata frita. Vermelho. Um dia eu estava conversando com o Mauro na calçada, nós íamos almoçar junto, e eu queria aprender de um brasileiro como você se refere a pessoas de cor de pele mais escuro sem ofendê-los. Porque nos Estados Unidos, cada região quer se referir de uma forma diferente para não parecer racista. Eu não sou racista. Então eu perguntei para o Mauro, e ele explicou, alguns querem preto, outros afro-americano, eu não sei, eles querem chamado de como se chama? O que é? Alguns querem ser chamados de negro, outros morenos, eu não sei, tem diversos. E depois que ele explicou para mim, para eu posso falar com pessoas sem ofender ninguém, ele fez a mesma pergunta para mim, como é lá nos Estados Unidos. E eu falei, alguns querem ser chamados negros, outros querem chamar afro-americanos, outros querem chamados pretos, e algumas partes dos Estados Unidos, eles querem ser chamados de coloridos. Eles são de cor preta, coloridos. Então, eu compartilhei uma piada com o Mauro. E a piada foi essa. Tinha um menininho preto, como a noite, eu não sei, 5, 6 anos de idade. E ele falou, eu não sei porque os brancos chamam nós que somos pretos de coloridos. Porque quando eu nasci, eu sou preto. E quando eu cresço um pouquinho, eu vou na primeira série, estou preto. E quando eu estou com frio, eu estou preto. Quando estou com medo, eu estou preto. Quando estou doente, eu estou preto. Quando eu fico velho, eu estou preto. E quando eu morro, eu estou preto. Mas vocês brancos, quando vocês nascem, vocês são pink. E depois de um tempo, vocês ficam brancos. E quando vocês estão com frio, vocês ficam azuis. E quando vocês estão doentes, ficam verdes. Quando estão com medo, viram amarelos. Quando vocês ficam idosos, vocês ficam cinzas. E vocês chamam a gente de coloridos. Então, quando eu falo com o Mauro, nossa piada hoje em dia, quando eu chego em Curitiba, nós damos um abraço bem forte. Ele diz, como vai meu irmão colorido? Então, nos Estados Unidos, você chama alguém colorido, você está falando de alguém com pele escuro. Eu tenho pele branca, eu sou o irmão colorido do Mauro. Mas, esta segunda lei científica de termodinâmica, que tudo está deteriorando, concorda com a criação. A segunda lei de termodinâmica não conflita com as informações bíblicas sobre a criação. Ela concorda. Mesmo que nós não compreendamos como Deus criou a energia inicial no mundo, a história da criação concorda com a ciência. A energia inicial foi introduzida no mundo por Deus. A energia está sendo usada. A segunda lei de termodinâmica nos diz que a energia inicial um dia se extinguirá, já que o universo se torna cada vez mais desorganizado. Ferramentas estragam. Redes de pesca necessitam reparos. Os tetos gotejam, não é verdade?
O ferro enferruja, a madeira apodrece, pessoas amadas adoecem e morrem, entre muitos outros exemplos que são provas desta lei científica. Eu vi um desenho animado no qual a teoria, está aqui na tela, a teoria tradicional da evolução foi apresentada pelo desenho de um pequeno macaco com as costas curvas. No próximo quadrinho aparecia um macaco maior que se transforma num homem com cunda das cavernas com bastão, que se torna um homem em pé, até portando uma mala. Depois uma lança. A próxima cena do desenho mostrava um homem corcunda carregando uma pesada perfuratriz. Na última cena aparecia um homem sentado, curvado de frente de um computador. A primeira parte do desenho é obviamente falsa, de acordo com a segunda lei de termodinâmica, porque nada está evoluindo. Mas a segunda parte do desenho, de um homem que está ficando curvado diante de um computador parecendo um macaco, é verdade. Nós estamos de-evoluindo, nós estamos deteriorando. E a segunda parte do desenho está de acordo com a segunda lei científica. A Bíblia concorda com a lei. Houve um começo e um dia haverá um fim. Gênesis capítulo 1, versículo 1 afirma: no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso não contradiz a lei. João capítulo 1, versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então houve um começo. Mas segundo Pedro capítulo 3, 9 até 12 afirma: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julguem alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os alimentos se derreterão pelo calor. A Bíblia afirma que houve um começo e haverá um fim. Toda energia inicial estabelecida por Deus um dia será extinta. Isso concorda completamente com a lei científica. O ponto é que a ciência, a segunda lei de termodinâmica, contradiz a evolução e concorda com a criação. Hebreus capítulo 1, 10 até 11, fala a mesma coisa. Este planeta e tudo está envelhecendo e um dia vai ser encerrada. Aqui na tela eu coloco mais um exemplo. Houve obviamente mutações. Você pode ver cores de óleos diferentes. Adão e Eva. Que cor era o óleo de Adão e Eva? Era azul, castanha, verde, eu não sei. Eu tenho verde, minha esposa tem castanha, minha caçula tem azul. Houve mutações, mas ainda somos humanos. E tem todas essas moças lindas na tela. Alguns branquinhos, outros escuros, outros amarelos, outros morenas. Houve mutação. Exposição ao sol modificou a química melanina na pele e nós mudamos de cor. Mas ainda estamos na mesma espécie. Ninguém virou gorila, ninguém virou um tigre. Não, humanos são humanos. 46 cromossomos, nada mudou. Na tela também mostra a segunda lei de termodinâmica numa cena. Qual bicicleta veio primeiro? Obviamente aquela que é pintadinha, azul, com pneus brancos. Mas este outro na direita é tudo enferrujado, porque está deteriorando. Nunca uma bicicleta enferrujada pode ser deixada lá no sol e na chuva e em alguns anos ele fica novo de novo, porque nada está evoluindo, tudo está deteriorando. Agora nós vamos na última parte desta lição e nós vamos encerrá-lo. Agora nós vamos fazer a análise científica do registro de fósseis. E sabe o que o registro de fósseis fala? O surgimento repentino
de uma variedade de espécies altamente complexas simultaneamente. É isso que o registro fala. Nós já vimos a lei de biogênese. Vida vem de vida. A lei de reprodução celular. Uma espécie só produz a mesma espécie. A primeira lei científica de termodinâmica não tem nova energia acrescentada. E a segunda lei? Tudo está deteriorando. Agora, a análise do registro de fósseis. Depois de analisar todos os fósseis com tecnologia moderna, o resultado? O surgimento repentino de uma variedade de espécies altamente complexa. Esta análise científica do registro de fósseis, ele discorda com a evolução. Deixe-me mostrar como. Os conceitos evolucionários pré-existentes, tipo Charles Darwin, em 1859, escreveu um livro que se chama Origem das Espécies. Eles tinham esses conceitos pré-existentes e eles disseram que a camada pedregosa mais antiga, no qual os fósseis são encontrados, deve conter as formas mais primitivas de vida, capaz de deixar um registro de fóssil. A predição também incluiu a ideia que enquanto as camadas pedregosas sucessivamente mais jovens são investigadas, devemos encontrar uma transição gradual dessas formas de vida relativamente simples em formas cada vez mais complexas. Se o peixe evoluiu em lagarto, nós poderíamos encontrar formas em transição, mostrando o aumento gradual de barbatanas em pés e pernas, como também outras alterações na anatomia e fisiologia do peixe. O mesmo seria observado na transição de répteis em pássaros. A análise científica do registro de fósseis nos tem mostrado exatamente o contrário. Ao invés de formas simples na camada antiga e formas mais complexas em camadas mais jovens, o que foi encontrado foi bilhões de fósseis de alta complexidade de vida no período cambriano. Isso mostra um surgimento repentino de uma variedade de espécies ao mesmo tempo. O que foi encontrado nas pedras mais antigas que o Cambriano? Nem um simples fóssil. De todas as aparências, então, baseado em fatos conhecidos do registro histórico, ocorreu uma explosão de vida em alto nível e complexidade. O registro de fósseis não dá evidência que esses animais eram da era cambriana, se deveraram de formas ancestrais. A teoria ateísta de evolução conflita com esta análise científica do registro de fósseis, quando afirma que formas primitivas de vida se tornaram cada vez mais complexas com a passagem do tempo. Então, se você olhar no quadro branco, eles estão falando essas colunas geológicas e a teoria de Charles Darwin foi... eu acho que essas coisas simples estão na primeira no Cambriana. E embaixo, o pré-Cambriana, não tem fóssil nenhuma. Então, os primeiros fósseis que vamos ver são simples. E cada camada você vai ver algo crescendo. Daqui a pouco tem peixes, então lagartas, então dinossauros, então você tem macacos e finalmente tem homens. E é isso que eles estão falando. Mas quando eles finalmente cavaram o suficiente, Charles Darwin, ele não tinha a habilidade de cavar fundo na Terra, mas agora nós cavamos fundo na Terra e Charles Darwin foi desprovado, porque o que foi encontrado no Cambriana, o mais baixo que tem fósseis, tubarões, baleias, macacos, girafas, jacarés, todas as espécies do mundo foram encontradas lá. Eles todos apareceram de repente na mesma hora. E você pode ver numa apostila da faculdade hoje, que eles falam, este na tela falou, da Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Geociência, Departamento de Geologia, falou sobre evolução em vertebrados, peixes, anfíbios e répteis.
Este foi feito em 2013. Eles ainda estão ensinando Charles Darwin na faculdade, quando Charles Darwin foi desprovado 40 anos atrás. Eles estão tentando olhar no Grand Canyon, nos Estados Unidos, e na tela você pode ver as diversas camadas. Parece que foram colocadas por muitos e muito tempo. Cada camada representa milhões e milhões de anos. Mas eles nem pensam sobre o dilúvio mundial, poderia ter colocado isso de uma vez só, em poucas horas. Mas por causa da teoria deles, eles colocam essas páginas bonitinhas, desde camadas, com os diversos animais, supostamente evoluindo pelo tempo. Tudo isso que vocês estão vendo na tela é pura falsidade, é ignorância do registro de fósseis. O desenho animado é o que eles estão tentando nos apresentar, do Frank Ernest, de um jornal norte-americano. Um peixe decidiu chegar perto da praia e ele supostamente criou pernas, virou um lagarto, que virou um bicho qualquer, que virou um macaco, que virou um homem da caverna, que virou este pobre homem da favela que está com fome, que agora vai pescar si mesmo do mar. É meio engraçado o que eles estão promovendo, mas é totalmente contradiz a ciência. Mas é um desenho animado, mas eles têm o mesmo desenho animado. Este vem de um livro da faculdade português que mostra o que eles estão ensinando nossos filhos. Que um jacaré virou um tal dinossauro, e esse dinossauro virou-se um ave virou-se uma outra coisa, que virou uma outra coisa. Geneticamente, em cromossomos, é uma impossibilidade. Isso é branca de neve dentro das apostilas das faculdades brasileiras. Você pode ver esta mesma suposta árvore que eles tentam dizer de onde vieram o homem e o cachorro e o camundongo. Todos nós temos um antepassado parecido. Eu não sei sobre vocês, mas eu não sou um camundongo. Nem eram meus antepassados. E eles, na terceira série, quando eu estava na escola, eles tentaram explicar que este selicanto é o elo perdido, porque ele estava nadando perto da praia, ele viu que é gostoso, água de coco lá, ele decidiu sair, descansar na praia, enquanto estava lá gostou tanto que não queria voltar para a água, ele começou a desenvolver pernas, e ele virou um lagarto e nunca mais um peixe. Essas coisas são fantasia. Sabe o que eles estão apresentando para nossos filhos, que foi desprovado 45 anos atrás? Eles estão falando isso. A imagem evolucionária apresentada pelos cientistas seria milagroso se fosse real, como descrito em modernas enciclopédias. Imagina isso. Esta é uma enciclopédia moderna. A vida na Terra começa com um réptil, que milagrosamente se evoluiu de um peixe, que possui sangue frio, tem escamas com barbatanas, não tem pernas e não possui mandíbula e vive na água. Répteis têm sangue frio, tem escamas, 4 pernas, 6 ossos na mandíbula inferior, vivem na terra e possuem muitos outros diferentes. O réptil milagrosamente se tornou um pássaro. Pássaros têm sangue quente, com penas, 2 asas, 2 pernas, com bico, ossos ocos e muitas outras diferenças. Se as pernas deste réptil evoluíram em asas, neste intervalo, ele não poderia caminhar, nem mesmo voar. Ele teria morrido antes que pudesse se evoluir realmente em um pássaro. O mesmo réptil milagrosamente se transformou em uma cobra, que tem escamas, mas não tem pernas e muitas outras diferenças. Durante o processo de perda de pernas, um animal intermediário teria morrido antes de se tornar uma cobra. O mesmo espantoso réptil produziu outro tipo de réptil que milagrosamente se transformou em rato, que é um mamífero que milagrosamente se evoluiu em um cavalo, que inacreditavelmente evoluiu em um macaco. Mamíferos têm sangue quente ao invés de frio, têm couro ou pele e dão origem aos seus descendentes através do canal, ao invés de botar ovos.
tem um osso na mandíbula inferior ao invés de 6, e ainda muitas outras diferenças. Cada uma dessas criaturas milagrosas da evolução violou a definição de uma espécie e contradisse a lei molecular de reprodução de células que requer que o DNA de cada animal tenha o mesmo número de cromossomos de seus pais. Nenhuma dessas declarações de mudanças evolucionárias tem sido observada, nem tem sido produzida num laboratório, e o registro de fósseis nunca mostrou que este mito evolucionário poderia ter sido verdadeiro. A evidência de fósseis tem conduzido muitos evolucionistas a abandonarem os pontos de vista de Darwin. Mesmo Charles Darwin admitiu que ele jamais conseguisse provar a evolução. Ele denominou isso uma hipótese, uma filosofia, mas nunca um fato comprovado. Aquelas que abandonaram as ideias de Darwin estão envergonhados de apresentar Darwin. Os ateus de hoje não querem falar mais de Darwin, porque ele foi desprovado, mesmo que ainda está na apostila da Faculdade Brasileira. Eles estão abandonando as ideias de Darwin e agora estão optando por algo que eles chamam equilíbrio pontuado. Equilíbrio pontuado. O ponto de vista que organismos evoluem abruptamente sem várias transições graduais de forma e que a mudança repentina é seguida por um longo período sem mudanças. Parece que eles creem na mesma coisa dos criacionistas, mas sem admitir a presença de Deus em tudo isso. Na tela, o que os fósseis descobertos provam? Uma explosão de uma variedade de formas de vida altamente complexas na camada cambriana, sem fósseis de transições de uma espécie em outra. Quase todos os filos de animais atuais e vários extintos aparecem nesta época cambriana. Evolucionistas e paleontólogos norte-americanos ateus Niles Eldredge e Stephen Jay Gould, 1972, disseram: a evolução gradual proposta por Charles Darwin está inexistente no registro de fósseis. Eu tinha 8 anos, eu estava na escola e ninguém falou isso para mim. O fóssil do selicanto, extinto supostamente por 65 milhões de anos, foi pescado em 1938, um peixe de águas profundas. Dá para ver a nadadeira dele, parece um braço mesmo, mas é igual ao fóssil. O fóssil, que supostamente diz 300 milhões de anos, é o mesmo do peixe hoje, é igualzinho, mesmo nadadeira que parece um braço. Que tal desta suposta evolução de macaco e homem? Sabe aquele desenho animado de um macaco, chimpanzé, agora parece um macaco ereto, e agora parece um homem de caverna, e finalmente um homem cabeludo, e agora um homem moderno. Sabe, nós temos milhões de chimpanzés vivos hoje e toneladas de fósseis de chimpanzés. E nós temos muitos homens hoje, homens modernos, e fósseis de homens modernos. Mas sabe uma coisa? Nós não temos fóssil, nem sequer um desses 4 aqui do meio, que deviam ser a transição de um para o outro, nem um fóssil. E também, se o chimpanzé é tão inferior o homem de caverna, ou esses outros, meu homem, meu macaco, que alguém, um artista desenhou, se o chimpanzé é tão inferior, por que nós temos um chimpanzé vivo hoje e nós não temos estes caras aqui do meio? Nós não temos nenhum deles em nenhum lugar no planeta Terra. Eles não existem vivos, superiores ao chimpanzé, e não existem em fósseis. É pura fantasia. Será que pessoas realmente evoluíram? Eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Se a evolução fosse real, não somente o registro de fósseis teria mostrado algo que o validasse, mas
duas ideias adicionais deveriam chamar a nossa atenção. Primeiro, onde estão os seres vivos em transição que se evoluíam a ser homem, por exemplo? Se nós evoluímos a partir do macaco, onde estão os macacos mais avançados que deveriam ser meio homem, meio macaco, vagando por aí com inteligência superior de chimpanzés modernos? Haveria de ter milhões deles vivos hoje em dia, mas não existem. Segundo, por que os macacos ainda estão vivendo, se eles são tão inferiores? Por que não evoluíam também? Ou por que eles sobreviveram, se eles são tão inferiores? Os macacos em transição deveriam ter sobrevivido melhor do que os chimpanzés. Porque os chimpanzés se apresentam em números abundantes, mas o seu produto superior evolucionário não está em nenhum lugar para ser visto, nem no registro de fósseis. Mais uma vez, a evolução contradiz a ciência. Eu gostaria, por alguns momentos, apresentar esta pergunta: será que as pessoas realmente evoluíram? É porque eu quero fazer esta pergunta, porque nas apostilas da faculdade, eles estão cheios de supostos fatos de homens de cavernas, como se fossem elos perdidos. Eles estão tentando falar que estes caras aqui do meio, eles têm exemplos deles. E eles colocaram nas apostilas. E sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar cada página da apostila deles sobre esta suposição. Todos nós já temos visto desenhos dos nossos supostos antepassados animais. Artistas desenharam estas criaturas como animais cabeludos que compartilham ambos características de humanos e de macacos, muitas vezes carregando um bastão e morando em cavernas. A maioria de nós até pode reconhecer seus nomes: Homem Neandertal, Homem Cro-Magnon, Lucy, Homem Java, Homem Nebraska, Homem Piltdown, Homem Habilis, ou também chamado Homem Prático. Mas o que é a verdade sobre a origem de humanos? Nós evoluímos de antepassados que eram como macacos, como muitos gostariam que nós pensássemos, ou nós fomos criados na imagem e semelhança de Deus, como Gênesis capítulo 1, 26 e 27 falam claramente. Vocês sejam os juízes e o júri. Examine a evidência seguinte e depois façam a sua decisão. Eu acho que vocês vão ver que humanos não evoluíram de criaturas que pareciam macacos, mas ao invés disso eles foram criados por Deus. Olhar na evidência sobre a origem de humanos, primeiro precisamos cavar profundamente na terra, sepultado debaixo de camadas de terra e pedra, encontramos fósseis de esqueletos, muitos dos quais, uma vez encontrados, estão armazenados em cofres onde estão mais protegidos do que ouro. Portanto, estes esqueletos não parecem nada como os esqueletos que vocês veem numa aula de ciência na faculdade, tudo bonitinho, com crânio, todos os ossos de identificar na sala de aula. Ou num desenho de crianças, ou no dia das bruxas, você tem os esqueletos pendurados por toda parte. Estes esqueletos encontrados na terra, na lama, na escavação, muitas vezes são esmagados debaixo do peso da terra e pedras em cima deles, e raramente são completas. Ao invés de descobrir numa escavação de um esqueleto completo, pesquisadores muitas vezes encontram pedaços pequenos, fragmentos de ossos espalhados numa área do tamanho de um campo de futebol. Muitas vezes esses fósseis de pequenas partes e fragmentos de ossos são colocados juntos como se fosse uma quebra-cabeça, com peças faltando. De vez em quando peças são colocadas juntos
que pertencem em outros 2 ou 3 quebra-cabeças. Mas que tal todos os desenhos que temos vistos em capas de revistas? Que tal os desenhos que temos vistos em capas de revistas? Aquelas crânios completos e semelhantes a macacos. Muitas vezes esses desenhos são simplesmente moldes que foram criados usando os fragmentos disponíveis. Dos moldes, pesquisadores tentam imaginar o que eles acreditam que a criatura talvez aparecesse no passado. Vocês conhecem aqueles desenhos, aquelas criaturas cabeludas que são mostrados morando em cavernas? Essas criaturas com aparência de macacos. Antônio está comendo uma banana. Eu quero um destes. Essas criaturas com aparência. Eu quero uma banana. São oferecidos como os elos perdidos. Essas criaturas com aparência de macacos são oferecidos como os elos perdidos entre os humanos e macacos, mas são longe da verdade. Vamos ver a evidência. Eu quero te mostrar. Eu posso falar alguma coisa sobre macacos, porque eu tenho uma banana na mão agora. Eu gostaria de mostrar as folhas da apostila das faculdades e inclusive do ginásio e ensino médio, quando eu estava na escola estudando biologia. Primeiro, deixe-me mostrar o homem Neandertal. Ele parece magro, ele quer uma banana também. O espécime de Forbes, classificado como Neandertal 1, era constituído por uma calota craniana, só esta parte, 2 fêmurs, esta parte, 3 ossos do braço direito, 2 do esquerdo, parte do ilíaco esquerdo e fragmentos de uma omoplata e costelas. Descoberto no ano 1856 na Alemanha, no Vale de Neander. É por isso que ele é chamado homem Neandertal, porque ele foi descoberto neste Vale Neander da Alemanha. E veja o que apareceu na apostila da faculdade. Um artista desenhou este homem que parece meio homem, meio macaco, cabeludo. Este provavelmente é o elo perdido, entre aspas, mais famoso. Conhecemos os desenhos de uma criatura cabeluda que parece que mora numa caverna. Portanto, eu gosto dessa palavra portanto, dos cientistas. Portanto, depois de examinar o fóssil, Dr. A.J.E. Cave, em 1958, 6 anos antes de eu nascer, provou que ele não era mais do que um homem idoso que sofreu de artrite. O Neandertal é somente um homem moderno, não há elo perdido aqui. Mas por que isso não estava na minha apostila em 1972? Porque o sistema escolar é guiado por evolucionistas que são contra Deus e eles vão, na primeira oportunidade, falar que os pais que falam de Cristo são ignorantes. Eles estão fabricando isso. Eles estão falando mentiras para nossos filhos, porque este homem Neandertal foi desprovado em 1958, mas ele estava na minha apostila na escola em 1972. Alguém precisa pesquisar um pouquinho mais antes de escrever as apostilas, ou parar de esconder as verdades. Vamos falar do homem Nebraska, outro homem que aparece nas apostilas. Pesquisadores construíram este, entre aspas, elo perdido de um dente. Só um dente. Este dente bem aqui. Descoberto em 1917 em Nebraska, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. Desenhos foram feitos que mostram uma criatura, meio macaco, meio homem, ao redor de um fogo. E a sua família, olha a mulher dele. Ela precisa de uma banana também. Mas este dente foi descoberto mais tarde ser um dente de um porco extinto. Isso foi descoberto em 1926. Não há um elo perdido aqui.
Mas na minha apostila, em 1972, tipo, primeira, segunda série, tinha esse homem, meu macaco lá, baseado numa dente, e eles apresentam isso para crianças e dizem, evolução, é falsidade, pura mentira. Que tal essa? Lucy, descoberto na Etiópia, África. Já ouviu falar do homem de Etiópia batizado por Filipe? Esse lugar no mundo. Foi descoberto em 1974 fragmentos. O que eles descobriram? Você pode ver no lado direito. Pode buscar isso no Wikipedia, na internet, se quiser ver isso no seu próprio computador em casa. Olha os ossos que eles descobriram. São fragmentos, 40% do esqueleto de uma fêmea. Ela ganhou o nome Lucy do cântico dos Beatles da época. Dos fragmentos foi imaginado o restante do esqueleto, como foi montado aqui na direita. Pouca coisa eles têm para tentar montar, mas eles tentaram. Ela é um dos fósseis de esqueleto mais famoso e mais completo. Durante anos, cientistas acreditaram que esta criatura pequena andou na posição vertical e era um dos nossos antepassados. Mas, eu gosto quando ciências falam mas as evidências da posição verdadeira dos ossos revelou que esta criatura pequena era simplesmente uma macaca. Mais evidência do local mostrou artefatos humanos e pegadas humanas que evolucionistas acreditam ser mais antigas do que Lucy. Portanto, ela não veio antes dos humanos. Não há elo perdido aqui. Que tal este aqui que está na apostila da faculdade Homo habilis, homem prático? Ele foi descoberto em 1960 em Tanzânia. Esta criatura supostamente evoluiu de Lucy, mas outro fóssil quase completo do homem habilis foi descoberto e revelou que esta criatura foi simplesmente um macaco e não relacionado com humanos. O fóssil pequeno é de uma fêmea adulta que tinha 1 metro de altura. Ela é menor do que Lucy. E você pode ver no crânio aquelas partes escuras. Um arqueólogo preencheu as partes que estavam faltando. De acordo com os evolucionistas, o homem habilis era tão primitivo como Lucy. E Lucy é 2 milhões de anos mais velha do que o homem habilis. Se a evolução estivesse acontecendo, esperaríamos mudanças para que a criatura tivesse mais aparência como humanos. Não há elo perdido aqui. Vamos para o próximo que está na apostila da faculdade. Homem-Java. Descoberto em 1891 na ilha de Java, na Indonésia. Este suposto, entre aspas, elo perdido foi classificado como homem erectus, com postura rotadora nas costas. Como supostamente evoluiu para ser o Homo sapiens, que são homens. Vocês podem ver na tela tudo que eles aprenderam. Eles encontraram a parte de cima do crânio, um fêmur e 2 dentes. É isso que eles encontraram. Os pesquisadores encontraram somente 4 fósseis: 2 dentes, um fêmur da perna e uma calota craniana. O osso da perna e os dentes são humanos. Mas a calota craniana foi descoberta que é de um macaco gibão gigante. Não há um elo perdido aqui. Alguém montou 2 quebra-cabeças e falsificou a coisa. Vamos falar do homem Piltdown. Eu ouvi sobre o homem Piltdown mais ou menos na primeira, segunda e terceira série. Estava na minha aula de biologia e eu ouvi sobre o homem Piltdown até eu sair do ensino médio. Em 1912, Charles Dawson afirmou que eu encontrei o elo perdido entre humanos e macacos e foi colocado sobre todos os jornais e revistas dos Estados Unidos. Muitos pensaram que era o elo perdido por 40 anos. Mas
Em 1953, cientistas admitiram que foi uma fraude. Dawson pega um crânio humano e uma mandíbula de um macaco, os modificou para encaixarem juntos. Foi desmascarado em 1953. Por que estava minha apostila na escola, no ensino médio, nos anos 80? Alguém está mentindo para os filhos? Vamos falar sobre o homem rhodesiano, encontrado na Alemanha, também chamado homem Heidelbergensis. Descoberto em 1921 em Heidelberg, Alemanha. Infelizmente, os funcionários do Museu Britânico de História Natural não sabiam sobre a anatomia humana e montaram o esqueleto deste homem macaco. Desde que os ossos do quadril foram esmagados, os artistas montaram o fóssil inclinado. Mas, anos depois, quando anatomistas examinaram o esqueleto, foi determinado que era só um homem moderno. Não há elo perdido. Aqui. Agora, muitos outros exemplos. Eu não vou mostrar todos, mas alguns são meio engraçados para mim. Recentemente, uma clavícula, supostamente, foi encontrada que muitos acreditaram que era um homem macaco. Homem macaco, primitivo de 5 milhões de anos atrás. Eles colocaram em todas as revistas da pátria norte-americana. Mais tarde foi descoberto que era o fóssil da costela de golfinho. Homem golfinho. Eles esconderam isso. Eles ficaram. Eu acho que eles tinham doutorado em biologia, alguma coisa. Grandes cientistas, esses ateus. Eu fico impressionado. Recentemente, um crânio solitário foi encontrado na vila de Orsi, na Espanha. Alguns cientistas animados reconstruíram um homem inteiro. Durante um tempo, homem Orsi era o fóssil humano mais antigo descoberto na Europa, diz a revista. Mais tarde, para a vergonha deles, o osso foi identificado corretamente como a calota craniana de um burro de 6 meses. Este é um homem burro. Ué! O que esses cientistas evolucionistas estão tentando fazer? Porque há tanta confusão sobre a origem humana. Muitas pessoas afirmam que macacos e humanos têm material genético parecido. E elas têm razão. E devem ser nossos antepassados. Então, cada vez que um crânio é desenterrado, pesquisadores tentam determinar onde o fóssil cabe na árvore de evolução que eles inventaram. Eles usam métodos evolutivos para tentar datar os fragmentos de ossos que foram desenterrados, e eles pagam muito dinheiro artistas para reconstruírem o que eles acreditam que era a aparência da criatura. Depois disso, os animais são descritos em jornais científicos onde os fósseis recebem seus nomes oficiais. Muitas vezes esses nomes científicos nos contam onde foram encontrados os fósseis, tipo Neanderthal, Java, Orsi, assim por diante. Sem ler o que é falado nos jornais da ciência, eles não têm evidências, só suposições. Até 1992, aproximadamente 6 mil fósseis que pareciam humanos foram descobertos. Alguns são partes de um crânio ou só um dente. A maioria dos fósseis podem ser colocados em de 2 grupos, macacos ou humanos. Alguns fósseis têm características estranhas que mostram uma estrutura óssea anormal. Isso significa que nós evoluímos? Não. Simplesmente significa que encontramos uma variação de estrutura óssea.
uma variação que você pode até ver na sua sala de aula na faculdade. Algumas cabeças são grandes e outras pequenas. Alguns narizes são empinados e outros achatados ou grandes, como o meu. Alguns têm maxilar angular e outros quadrado. Isso significa que alguns de nós estamos evoluindo, ou significa que há diferenças ocasionais em humanos? Lembre-se deste exercício. A próxima vez que vem um desenho dessas criaturas, meio macaco e meio homem, olhe nos esqueletos e tentem desenhar as pessoas que viviam com aqueles ossos. Qual foi a cor de cabelo? Foi liso ou crispo? Era macho ou fêmea? Suas bochechas eram gordas ou magras? Essas são perguntas difíceis de responder quando só temos fragmentos de ossos para observar. Reconstruções que vocês veem em desenhos não estão baseados somente em evidência de fósseis, mas também nas ideias do que evolucionistas pensam que eram as aparências dessas criaturas. A evidência é clara: humanos não evoluíram durante milhões de anos. Deus, o autor da vida, criou humanos no 6º dia da criação. Os fatos dizem que a evolução é falsa e os fatos apoiam o relato da criação da Bíblia. Deixe-me mostrar que a análise dos fósseis concorda com a criação. A análise científica do registro de fósseis não conflita com as informações bíblicas sobre a criação, ela concorda. Mesmo que nós não compreendemos como Deus criou todas as espécies simultaneamente, a história da criação concorda com os registros de fósseis. O registro de fósseis prova o surgimento repentino de uma variedade complexa de seres vivos. Os evolucionistas estão dizendo que todas as coisas apareceram repentinamente, sem Deus. Eles estão dizendo, eles acreditam na mesma coisa que nós acreditamos. A análise de fósseis é exatamente o que Gênesis falou. Eles concordam com a gente finalmente que Charles Darwin estava errado, tudo apareceu simultaneamente na mesma hora, mas eles não querem Deus, porque eles não querem moralidade, mas finalmente eles concordam com a mesma informação de Gênesis. Gênesis capítulo 1 mostra que a criação de todas as criaturas vivas ao mesmo tempo em 2 dias. Dias 5 e 6 da criação. Jó, capítulo 12, versículo 7 a 10, afirma: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. As aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todas elas ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Nós observamos os animais, pássaros, peixes, humanidade e a terra. Cada um, através de registro de fósseis, nos tem ajudado a ver o surgimento repentino de uma variedade de espécies complexas. Isso está em total concordância com a história bíblica da criação. O ponto é que a ciência, a análise do registro de fósseis, contradiz a evolução e concorda com a criação. Nós vimos 5 áreas da ciência: a lei de biogênese, a lei de reprodução celular, a primeira e segunda leis de termodinâmica e o registro de fósseis. Cada uma está em completa concordância com a história da criação de Gênesis capítulo 1. Cada uma está em completa discordância com a teoria de evolução. Há muitas outras leis científicas que poderiam ser observadas. Nenhuma delas jamais contradisse o conteúdo da Bíblia. Desde que há somente 2 alternativas apresentadas pelo homem sobre o surgimento do mundo e a vida no mesmo, e uma delas é claramente falsa do outro lado do tribunal, nós podemos confiar na outra. Eu quero terminar hoje com algumas citações de Charles Darwin, só para a gente não esquecer o que ele mesmo disse. Charles Darwin escreveu no livro dele, Origem
das espécies, em 1859, página 280. Ele diz: o número de variedades intermediárias, está falando daquelas entre o chimpanzé e o homem moderno, todas aquelas no meio que eles inventaram. O número de variedades intermediárias, as quais existiram previamente, deveria verdadeiramente ser enorme. Por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos desses tais elos intermediários? A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. E isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria da evolução. Charles Darwin está falando a mesma coisa que eu estou falando. Ele está falando que ele está errado e não tem evidência nenhuma. E a objeção mais óbvia é exatamente a objeção que eu estou apresentando hoje. Charles Darwin falou num outro momento. Ele foi citado por Asa Gray, das anotações de Adrian Desmond e James Monroe, e essa é a foto do livro dele, mas eles ouviram Darwin falar isso e foi publicado numa publicação em Nova York em 1991. Charles Darwin disse: eu estou muito consciente que minhas especulações vão além dos limites da ciência verdadeira. É uma simples hipótese com tantas falhas e buracos quanto a peças confiáveis. Charles Darwin diz: eu não tenho evidência nenhuma. Nós estamos encerrando, mas... Só um pouquinho. Ok. Eu preciso ir ali com o prédio agora, que vai começar. Você sabe abrir o portão? Sim. Então é só encostar, quando eu sair de lá eu passo aqui e fecho. Ok. Tudo bem? Aí obrigado. Não vou. Observamos que a ciência discorda com a evolução e concorda com o relato da criação da Bíblia, seja lei científica de biogênese, reprodução celular, primeira e segunda lei de termodinâmica e a análise científica de registro de fósseis é exatamente o que Gênesis capítulo 1 falou. Um resumo até agora. Ateus falam que seu jeito de pensar é lógico, razoável e inteligente. Mas os ateus irracionalmente falam que tudo veio do nada, que algo explodiu e causou ordem elevada e delicada, que chances e acidentes produziram precisão e vida apareceu na natureza de químicos não vivos, que o universo com desenho maravilhoso veio sem desenhista, que peixes e sapos são os antepassados dos humanos e que inteligência é resultado de algo não inteligente, que a moralidade do homem é a mesma de um hipopótamo. Ele evoluiu um senso de moralidade de um hamster amoral. Enquanto o ateu está tentando convencer outros que ele está andando em cima de um garanhão de bom senso, ateísmo tropeça nas costas de um burro chamado loucura. Teísmo, por outro lado, é absolutamente racional. Por quê? Porque, entre outras coisas, número 1, matéria física exige um criador, vida exige um criador de vida, desenho exige um desenhista, inteligência exige um criador inteligente, moralidade exige um criador de leis morais. Cristãos podem falar com confiança que Deus existe. Ex-ateu Anthony Flew concluiu: eu devo dizer que, de novo, que a jornada para descobrir o divino tem sido uma peregrinação de razão. Eu segui o argumento para onde me levou, e ele me levou para aceitar a existência de um ser que é autoexistente, imutável, imaterial
onipotente e onisciente. Impressionante. A porta-voz dos ateus acredita o que os cristãos acreditam. Muito obrigado por participar do nosso estudo e que Deus abençoe você.